Romanos 5, versículos 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todos os edifícios, ruas e estátuas foram renomeados, todas as datas foram alteradas. E esse processo continua dia a dia e minuto a minuto. A história parou. Essa citação de George Orwell, retirada do seu livro intitulado 1984, retrata o esforço de um governo totalitário para controlar a população mediante a ressignificação, falsificação e destruição do seu passado e da sua história. Por isso, eu vou repetir aqui, todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todos os edifícios, ruas e estátuas foram renomeados, todas as datas foram alteradas. E esse processo continua dia a dia e minuto a minuto. A história parou. Essa citação retrata o esforço de um governo totalitário para controlar a sua população mediante a ressignificação, falsificação e destruição do seu passado e da sua história, porque conforme o próprio Orwell afirmou na mesma obra, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Você controla o passado, o presente. E ao controlar o presente, você controla o passado. Por quê? Porque você muda a história, né? Os livros, os registros são destruídos e falsificados, os livros são reescritos, os quadros são repintados, os edifícios, ruas e estátuas são renomeados, as datas são alteradas e assim por diante. Você controla o presente. E controlando o presente, você controla o passado, porque você muda a história, você muda o passado. E quando você muda o passado, quando você controla o passado, você consegue controlar o futuro. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, inclusive os dicionários. Inclusive os dicionários, porque quando são alterados os sentidos e a gama de significados de uma palavra, é possível controlar não apenas o discurso das pessoas, mas o próprio modo como elas pensam e raciocinam. Na distopia, o que é uma distopia? Distopia é o contrário de utopia, né? O comunismo promete uma utopia onde você está livre de todas as posses, não existe propriedade privada, então não existe ricos se aproveitando dos pobres, porque ninguém é rico e ninguém é pobre, porque ninguém tem nada, né? Não existe propriedade privada, o Estado controla tudo e todo mundo é feliz. Isso é uma utopia. Uma utopia é quando há o oferecimento de um futuro de felicidade. A distopia é o contrário disso. A distopia é quando o futuro é sombrio. Mais ou menos como, por exemplo, Matrix, né? Matrix é um filme distópico. Quem já viu Matrix aqui? É um filme distópico. Né? É um futuro sombrio. Um futuro onde a inteligência artificial controla a humanidade. E a humanidade, na verdade, ela existe apenas para gerar energia para que a inteligência artificial continue funcionando. Então isso é uma distopia.
Tá? Então, a distopia de 1984, na distopia de 1984, essa alteração dos dicionários fez surgir um novo idioma, que no livro, na versão portuguesa, brasileira do livro, é chamado de novilíngua ou nova fala. Esse novo idioma, ele não surgiu organicamente. Os idiomas que existem, eles surgem organicamente. Né? E eles, como são idiomas vivos, eles organicamente são alterados. Por exemplo, nós usamos palavras hoje em português que há 50 anos atrás não existiam. E há 50 anos atrás eram usadas palavras que há 100 anos não existiam. Então o idioma ele está constantemente evoluindo. E essa evolução é orgânica, é natural. Ela surge a partir do modo como as pessoas falam. E o modo como automaticamente surgem novas expressões, novas palavras. Mas a novilíngua, a nova fala de 1984, ela não surgiu organicamente, ela não surgiu de forma natural. Ela surgiu de forma artificial. Pela abreviação das palavras, ou mesmo remoção dessas palavras, ou ainda pela subtração de alguns de seus significados e sentidos específicos, sinônimos e mesmo antônimos, isso visando restringir o escopo, tanto do raciocínio quanto do discurso. Porque quando você fica impossibilitado de se referir a algo, aquilo cessa de existir. Bom, por exemplo, em 1984, no livro, 1984, bom não existe como antônimo de mal. Como em português ou como em inglês. Não. Bom não existe como antônimo de mal. No universo distópico de 1984, bom existe sozinho. De modo que você não pode dizer que algo é mal. O máximo que você pode dizer é que algo é não bom. George Orwell escreveu 1984 como um alerta. Ele escreveu esse livro em 1948. Ele escreveu esse livro em 1948 e o título do livro, ele inverteu os dois últimos algarismos. Né? O título do livro é 1984. Ele imaginou como seria uma sociedade governada por um governo autoritário no ano de 1984. Então ele escreveu esse livro como um alerta para as sociedades livres ao redor do mundo, para que essas sociedades livres não se deixem dominar por partidos totalitários e por governos autoritários, totalitários. E apesar disso, muitos tomam 1984 como um plano que agora mesmo está sendo posto em prática. Não é à toa que observamos o surgimento artificial de uma nova língua, uma nova língua mesmo nos nossos dias. Palavras que denotam, por exemplo, a realidade inescapável da identidade sexual biológica e anatômica das pessoas, tais como homem, mulher, pai, mãe. Essas palavras estão sendo artificialmente substituídas por pessoa com pênis, ou pessoa com útero, ou pessoa genitora. Não é mais homem, não. É pessoa com pênis. Não é mais mulher, é pessoa com útero. Não é mais pai ou mãe, não. É pessoa genitora. Eu tenho um certo interesse em desenvolvimento de software, né? Eu tenho um certo conhecimento de programação. E eu estava fazendo um curso de especialização, uma certa especialização no desenvolvimento de software. E quem estava fazendo o curso, a pessoa constantemente se referia ela não se referia ao desenvolvedor de software.
Não, ela se referia à pessoa desenvolvedora. Eu pensei, mas que coisa mais imbecil isso aqui. Chega a me doer os ouvidos. Ouvir o instrutor, em vez de falar desenvolvedor de software para se referir a um homem, ou então desenvolvedora de software para se referir a uma mulher, não, pessoa desenvolvedora. Mas que coisa imbecil isso aqui. Mas é essa nova língua que está surgindo artificialmente na nossa sociedade. Essas substituições, elas não são orgânicas e nem naturais. Porque ela não surge a partir da forma como as pessoas falam. Não, essas substituições, elas são artificiais, elas são forçadas por políticas públicas e por leis que pretendem alterar o sentido das palavras e compelir um determinado discurso e forma de pensamento. O objetivo daqueles que querem compelir tanto o discurso quanto o pensamento é impedir que você ou qualquer outra pessoa possa se referir a homens, mulheres, pais e mães. Porque ao ser impossível de você fazer referência a um homem, a uma mulher, a um pai ou uma mãe, esses conceitos deixam de existir. Quando você não pode mais se referir a um homem ou uma mulher, você tem que dizer pessoa com pênis ou pessoa com útero. Quando você não pode mais se referir a uma mãe ou um pai, você tem que dizer pessoa genitora. Homem, mulher, pai e mãe cessam de existir, porque você não consegue se referir a eles. Esses conceitos deixam de existir e a própria sexualidade humana passa a ser ressignificada, falsificada e, por fim, destruída. Essa nova língua, ela não se restringe às guerras culturais do nosso tempo. Ela se estende necessariamente à teologia e à interpretação bíblica. Essa nova língua, ela se estende à teologia e à interpretação bíblica exatamente porque a fé cristã é a única cosmovisão que se opõe à ressignificação, falsificação e destruição da sexualidade humana e, por consequência, é a única cosmovisão que se opõe à destruição da própria humanidade. No campo da teologia e da interpretação bíblica, a nova língua, ela opera não pela substituição de uma palavra por uma expressão neutra e politicamente correta, mas pela ressignificação e reinterpretação das suas palavras, conceitos e terminologia. A graça de Deus, citada por Paulo aqui em Romanos 5:20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus é um desses conceitos bíblicos e teológicos que está sendo ressignificado e reinterpretado por pastores e teólogos adeptos da chamada hipergraça. Talvez você já tenha ouvido falar da hipergraça, talvez não. Se você não ouviu, você está sendo apresentado a ela agora, e você já vai ser apresentado a ela agora sabendo que ela é uma completa. Ela desfaz, ela destrói o conceito bíblico da graça de Deus. Da onde vem esse termo hipergraça? Bom, ela vem exatamente aqui de Romanos 5:20. Onde nós lemos, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A palavra grega aqui, traduzida por superabundou, ela tem como prefixo a preposição grega hiper, da onde nós temos a palavra hiper. Então, por isso, hipergraça. A graça que superabunda. Tá?
Para não fugir da tradição cristã de definir uma posição teológica em 5 pontos, né? Nós temos os 5 pontos do arminianismo, nós temos os 5 pontos do calvinismo. Os pastores e teólogos adeptos da hipergraça a definem também em 5 pontos. E eu vou ler esses 5 pontos para vocês aqui. Ponto número 1. Nossa salvação é completamente gratuita, porque vem totalmente de Cristo sem o nosso esforço próprio. Apenas recebemos pela fé. 2. Nossa identidade repousa em Jesus e em sua obra. Nossos comportamentos não definem nossa identidade. Cristo define a nossa identidade, pois somos como Ele é. Estamos em Cristo. Ele é a fonte de identidade e significado. 3. Nosso perdão reside no sangue de Jesus e não nos nossos esforços constantes de confissão e purificação. 4. Nossa santidade está fundamentada em Cristo. Ele é nossa santidade e toda a pureza que precisamos viver está em Cristo. Já temos tudo o que precisamos para a vida e piedade porque temos Cristo. Agora só precisamos descansar e pela fé deixar que Ele viva em nós a vida plena. 5. Não vivemos para a lei mosaica. Cristo, a lei mosaica é a lei de Moisés, né? A lei de Deus lá no Antigo Testamento. Não vivemos para a lei mosaica. Cristo é tudo o que precisamos. Ele é a essência de todas as nossas relações e a dinâmica de todas as suas próprias demandas. Nós não vamos aqui criticar com minúcias cada um dos 5 pontos da hipergraça. Eles não chamam de 5 pontos da hipergraça, tá? Isso é eu que jocosamente estou fazendo, tá? Nós não vamos criticar com minúcias aqui cada um dos 5 pontos da hipergraça. Apenas 2 pontos nós vamos criticar nessa pregação. E no final da pregação você vai entender por que nós estamos tratando disso. Considere a parte inicial no segundo ponto, eu vou ler para vocês aqui. Nossa identidade repousa em Jesus e em sua obra. Nossos comportamentos não definem nossa identidade. Certamente há algo de verdadeiro aqui. Certamente há algo de verdadeiro nessa afirmação ou nessas afirmações. Mas essas afirmações, elas também são enganosas. Elas são enganosas porque elas são reducionistas. Elas não dão conta de todos os fatos bíblicos que dizem respeito à identidade do cristão. E eu vou pedir que vocês abram comigo em 1 Coríntios. Nós estamos em Romanos, é apenas ir um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, o homem que não tem o Espírito de Deus, ou seja, o homem incrédulo, né? O homem que não recebeu o Espírito de Deus pela fé em Cristo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, ou seja, o homem que tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito Santo, exatamente porque ele recebeu o Espírito Santo pela fé em Jesus, o homem que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, aqui no final do segundo capítulo de 1 Coríntios, Paulo afirma que aqueles que receberam o Espírito de Deus mediante a fé em Jesus são espirituais. São homens espirituais, são mulheres espirituais, são pessoas espirituais. Espirituais por quê? Porque têm o Espírito de Deus. Mas quando Paulo começa o capítulo 3, e isso é verdade com relação aos coríntios, tá? Os coríntios, eles têm o Espírito de Deus, então eles são espirituais. Essa é a identidade deles em Cristo. Eles são espirituais, porque eles têm o Espírito de Deus. Mas quando Paulo começa o capítulo 3, ele afirma o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, e tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A gente pode parar por aqui. Então, qual é a identidade dos cristãos coríntios? Qual é a identidade que os cristãos coríntios têm em Cristo? Segundo Paulo, no final do capítulo 2. Eles são espirituais. Em Cristo, eles são espirituais. Essa é a identidade deles. Mas pelo fato de que eles estão o comportamento deles está se tornando pecaminoso, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de divisão, criando divisões dentro da igreja, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Pedro, e outro dizendo eu sou de Jesus. A propósito, qual desses 4 grupos? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Qual deles é o pior? O pior é aqueles que dizem eu sou de Jesus. Sabe por quê? Porque pelo menos aqueles que diziam eu sou de Paulo, eles ouviriam a repreensão de Paulo aqui. Eles dariam atenção àquilo que Paulo está escrevendo aqui. Pelo menos aqueles que diriam eu sou de Pedro, ouviriam o sermão de Pedro dizendo vocês estão errados em ter divisões dentro da igreja de Corinto. Aqueles que diziam eu sou de Apolo, eles pelo menos ouviriam Apolo, quando Apolo também dissesse vocês estão errados em ter essas divisões. Aqueles que dizem eu sou de Jesus, eles não ouviriam ninguém. Porque eles diriam Paulo está errado, Pedro está errado e Apolo está errado. Ninguém está certo, é por isso que eu não aceito a autoridade de homem. Eu sou apenas Jesus. Esses são os piores. Mas voltando aqui. A identidade espiritual dos coríntios, a identidade que eles têm em Cristo é, eles são espirituais, porque eles têm o Espírito de Deus. Mas a partir do momento em que eles começam a ter um comportamento pecaminoso, Paulo diz o seguinte: eu não pude tratar vocês como espirituais. Eu só posso tratar vocês como carnais. Então é falso que os nossos comportamentos ou que a nossa identidade não esteja ligada aos nossos comportamentos. Sim, a nossa identidade é de Cristo, está em Cristo. Mas quando nós começamos a agir contrariamente a Cristo, a Escritura e o Espírito Santo apropriadamente nos identifica, não segundo a identidade que temos em Cristo, mas segundo a identidade do nosso comportamento pecaminoso. Então, sim, os crentes coríntios, eles eram espirituais. A identidade deles estava em Cristo.
mas eles estavam se portando, eles estavam se comportando de acordo com a carne, de acordo com o pecado. Portanto, apesar de serem espirituais, eles também eram carnais. Então, é falso que os nossos comportamentos não definem a nossa identidade. Eles definem. Nós estamos em Cristo, então a nossa identidade está em Cristo. Mas se nós nos comportarmos contrariamente a Cristo, tanto a Escritura quanto o Espírito Santo dizem contra nós: vocês são carnais. Então é verdade, sim, a nossa identidade está em Cristo, mas é falso que os nossos comportamentos não definam também a nossa identidade. Porque o que aconteceria se esses crentes coríntios aqui não ouvissem a repreensão de Paulo? Né? O que aconteceria? Se eles permanecessem nas suas divisões, se eles permanecessem de acordo com o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, tolerando o pecado sexual dentro da igreja, se eles permanecem participando da ceia de forma indigna, o que acontece se eles permanecem com relação à doutrina da ressurreição dos mortos, dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Eles tanto vão insistir nesses comportamentos pecaminosos que eles vão apostatar da fé. De modo que a identidade deles será definida pelo comportamento pecaminoso deles. E eu não estou afirmando aqui que a identidade que o cristão tem em Cristo é destruída ou mesmo substituída pela identidade do seu comportamento pecaminoso. Não. O que eu estou dizendo, o que nós estamos dizendo, é que ao nos comportarmos contrariamente a Cristo, mediante os nossos pecados, quaisquer que sejam esses pecados, a própria Escritura e o Espírito Santo nos denominam carnais, e não segundo a identidade que nós temos em Cristo. Então, sendo que a Escritura e o Espírito Santo assim agem com relação a nós, segue-se que é falso que os nossos comportamentos não definem a nossa identidade. Definem sim. Considere agora o quarto ponto da hipergraça. Nossa santidade está fundamentada em Cristo. Ele é nossa santidade e toda a pureza que precisamos viver está em Cristo. Já temos tudo o que precisamos para a vida e piedade porque temos Cristo. Agora só precisamos descansar e pela fé deixar que Ele viva em nós a vida plena. Conforme pontuamos há pouco, certamente há algo de verdadeiro nessas afirmações. Mas essas afirmações, elas também são enganosas. Exatamente porque elas são reducionistas. Elas não dão conta de todos os fatos bíblicos concernente à santificação do cristão. Reflita sobre essa afirmação final do quarto ponto. Só precisamos descansar e pela fé deixar que Ele viva em nós a vida plena. O que isso significa? Né? Qual o significado disso? Deixar que Ele, Jesus, viva em nós a vida plena. Isso não tem significado nenhum. Né? Mas de qualquer forma, pense, reflita sobre esse ponto. Só precisamos descansar e pela fé deixar com que Ele viva em nós a vida plena. Se a santificação do cristão não envolve nem trabalho e nem esforço da sua parte, apenas esse descanso em Cristo, por que Paulo ordenaria aquilo que ele ordenou aos filipenses? Eu peço que vocês abram comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui Paulo, obviamente, está tratando do quê? Da santificação do crente. É disso que ele está tratando aqui. A palavra santificação, o verbo santificar, não precisa aparecer para que nós deduzamos que ele está tratando aqui acerca da santificação do crente, né? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se a santificação do cristão não envolve nem trabalho e nem esforço da sua parte, apenas esse descanso em Cristo, por que Paulo ordenaria isto aos filipenses? Por que Paulo ordenaria aos filipenses que eles devem operar a sua salvação com temor e tremor? Outras versões dizem desenvolver. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Se a santificação do crente não envolve nem trabalho, nem esforço, apenas esse descanso, por que Paulo ordena que os crentes operem a sua salvação? Por que Paulo ordena que os crentes desenvolvam a sua salvação? O verbo traduzido aqui por operar ou por desenvolver é o verbo grego katergazomai. É um verbo bonito, né? Katergazomai, que tem as seguintes palavras e expressões como significados possíveis: fazer, produzir, trazer à tona, conquistar, realizar, operar, efetuar, desenvolver, colocar em prática, dar consequência prática. Nenhum desses sentidos possíveis para katergazomai é compatível com a ideia de descanso, né? Você não faz algo descansando. Ou você descansa, ou você faz algo. Você não produz algo descansando. Ou você descansa, ou você produz. Você não traz à tona algo descansando. Você não conquista algo descansando. Você não realiza algo descansando. Você não opera, efetua, desenvolve, coloca em prática dá consequência prática a algo enquanto você está sentado descansando ou deitado na cama descansando. Não. Ou você está descansando, ou você faz, produz, traz à tona, conquista, realiza, opera, efetua, desenvolve, coloca em prática, dá consequência prática. Nenhum desses sentidos possíveis para o verbo grego katergazomai é compatível com a ideia de descanso, expressa pelo quarto ponto da hipergraça. Em Filipenses 2:12 aqui, katergazomai tem o sentido de dar consequência prática. De modo que a gente poderia ler da seguinte forma: assim também vocês devem dar consequência prática à salvação com temor e tremor. Paulo ordena que os cristãos deem consequência prática à salvação a eles concedida. E de acordo com Paulo, no versículo seguinte, no versículo 13, é Deus que concede, que opera nos cristãos tanto o desejo de dar consequência prática à salvação, como de fato o poder para tal. É Deus que gera no crente o desejo de dar consequência prática à sua salvação, e não apenas o desejo. Deus também opera no crente o poder, a capacidade para dar consequência prática à sua salvação. Agora, se o cristão se limitar a descansar, eu vou descansar em Jesus. Eu não vou fazer, eu não vou produzir, eu não vou trazer à tona, eu não vou conquistar, eu não vou realizar, eu não vou operar, eu não vou efetuar, eu não vou desenvolver, eu não vou colocar em prática, eu não vou dar consequência prática. Não, eu vou descansar.
Se o cristão se limitar a descansar com respeito à sua santificação, ele vai se opor à operação de Deus na sua vida, operação essa através da qual Deus dá a ele o desejo de dar consequência prática à sua salvação, e não apenas o desejo, mas de fato a capacidade para tal. Se o cristão se limita a dizer, não, eu vou descansar, a minha santificação está em Cristo, eu vou descansar em Jesus e eu vou esperar que Jesus viva em mim essa vida plena. Eu vou descansar. Esse descanso é a rejeição desse poder pelo qual Deus dá ao crente o desejo e a capacidade para dar consequência prática à sua salvação. Com respeito à justificação, com respeito ao perdão dos seus pecados, o cristão deve sim descansar em Jesus. Sabe por quê? Porque não há nada que ele possa fazer para conquistar a sua justificação e o seu perdão de pecados. Não há nada que ninguém possa fazer que leve Deus a... Nossa, fulano de tal ali, ó, aquele cara ali, ó, está se esforçando. Aquele cara ali está se esforçando. Eu vou declarar ele justo com base no esforço dele. Eu vou perdoar os pecados dele com base nesse esforço. Não. Com relação à sua justificação, com relação ao perdão dos seus pecados, o cristão deve sim descansar em Cristo, visto não haver nada que ele possa fazer para conquistar nem a justificação, nem o perdão dos seus pecados. Ocorre que a salvação conquistada por Jesus não se limita ao perdão dos pecados e à justificação. Ser salvo não é apenas ser declarado justo por Deus e ter os seus pecados perdoados. Não. Ser salvo vai além disso. A salvação de Deus se estende à regeneração e à santificação. Santificação que é consequência prática da regeneração. A salvação de Deus também se estende à adoção, pela qual os pecadores são tidos por Deus como filhos seus. Tá, mas nós não vamos tratar da adoção de filhos agora. Então, vou repetir aqui de novo. Com respeito à sua justificação, com respeito ao perdão dos seus pecados, o cristão sim deve descansar. Visto que não há nada que ele possa fazer para ser justificado por Deus, não há nada que ele possa fazer para merecer de Deus o perdão dos seus pecados. Mas a salvação não se limita ao perdão dos pecados, a salvação não se limita a ser justificado, a justificação, a salvação se estende à regeneração e à santificação, que é consequência prática da regeneração. Não sei se vocês perceberam, talvez vocês não tenham percebido, mas é perceptível pelos 5 pontos da hipergraça, citados há pouco, é perceptível que os adeptos dessa perversão da graça de Deus prezam muito o conceito da identidade do cristão. Eles têm um ponto exclusivo para tratar da identidade do cristão. Ocorre que não é apenas a identidade do pecador que é transformada por Cristo. Sim, Jesus transforma a identidade do pecador. De modo que aquele que era pecador, agora é tido por Deus como santo, como justo. Então, Cristo transforma a identidade do pecador, mas Cristo não transforma apenas a identidade do pecador. Cristo também transforma a mente e o coração dos pecadores pela regeneração. Pela regeneração operada por Jesus, mediante o Espírito Santo, a lei de Deus
A lei de Deus mosaica, desprezada pelo quinto ponto da hipergraça, essa mesma lei é escrita na mente e no coração daqueles que hão de ser salvos. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa aqui é a promessa da nova aliança, tá? Então, pela regeneração operada por Cristo mediante o Espírito Santo, a lei de Deus, a lei mosaica, a lei de Moisés, registrada no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, essa lei é escrita no coração e na mente daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que serão salvos. Isso também é referido por Davi. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler o Salmo 40 aqui, o versículo 6, 7, 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Qual é esse rolo do livro? É a lei. É o Pentateuco. Porque esse Salmo, Salmo 40, foi escrito por Davi. E a lei determina que os reis de Israel, eles deveriam fazer para si uma cópia da lei de Deus, para que eles lessem dia a dia. Da mesma forma como nós devemos ler todos os dias a Bíblia, a palavra de Deus, os reis de Israel deveriam ler todos os dias a lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Davi está lendo a lei de Deus dia a dia. E ele percebe, está escrito a meu respeito lá. Não no sentido de que a lei de Deus profetizou a existência de Davi, mas no sentido de que Davi percebe que a lei de Deus ordena que ele, como rei de Israel, julgue com justiça o seu povo. Então ele percebe, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Na lei de Deus, a lei de Deus diz respeito a mim. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que vontade é essa? A tua lei está dentro do meu coração. Então aqui Davi também faz referência a essa operação do Espírito Santo pela qual a lei de Deus, antes escrita apenas em tábuas de pedra, fora do indivíduo, agora sendo escrita nas tábuas de carne do coração. Aquela lei que estava fora, sendo escrita aqui dentro, no coração, na mente da pessoa. Então, não é apenas a identidade do cristão que é transformada por Cristo. Cristo também transforma a mente e o coração do crente, do cristão, inscrevendo na sua mente, no seu coração, a lei de Deus pela regeneração operada pelo Espírito Santo. E qual é a consequência prática
dessa regeneração? Qual é a consequência prática de ter na mente e no coração a lei de Deus escrita? Eu vou pedir que vocês abram comigo em Ezequiel, capítulo 36. Nós temos Jeremias, depois Lamentações, aí Ezequiel, capítulo 36. A consequência prática da regeneração pela qual a lei de Deus foi escrita nas mentes e corações dos crentes é retratada pelo profeta Ezequiel nessa passagem aqui, versículo 22 até o versículo 28, nessa passagem aqui que ela é paralela a Jeremias 31, onde nós estávamos antes, tá? Ela é paralela. Ezequiel 36, versículos 22 até o 28. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A consequência prática da regeneração, a consequência prática de ter a lei de Deus, pelo poder do Espírito Santo, escrita na mente e no coração, a consequência prática de nascer tanto dessa água pela qual Deus purifica o seu povo, e aqui propositadamente eu estou fazendo referência a João 3, porque quando Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está se referindo aqui a Ezequiel 36. E é por isso que Jesus fica meio que chateado com Nicodemos, porque Jesus pensa, pô, Nicodemos, tu deveria saber disso, cara. Tu é mestre de Israel. Tu conhece o Antigo Testamento. Tu conhece a profecia de Ezequiel. Quando Deus falou que ele iria purificar o seu povo, ele iria espargir água sobre o seu povo e purificar o seu povo dos seus pecados, e então daria ao seu povo um novo espírito, colocaria o seu próprio espírito dentro do seu povo. Tu deveria saber disso, cara. E tu não sabe. Então, a consequência prática da regeneração, a consequência prática de ter a lei de Deus escrita no coração e na mente, a consequência prática de nascer tanto da água pela qual Deus purifica o seu povo, quanto do Espírito a eles concedido e pelo qual eles foram transformados, essa consequência prática é, de acordo com Ezequiel 36, no versículo 27, é andar nos estatutos de Deus, é guardar os seus juízos, é observar a lei de Deus, é obedecer a lei de Deus. A mesma lei de Deus que antes estava fora, escrita em tábuas de pedra, e que agora foi escrita nas tábuas de carne do coração. Em outras palavras, a consequência prática da regeneração é a santificação. É a santificação pela qual os cristãos, dando consequência prática à salvação a eles concedidas, de acordo com a ordem de Paulo aos Filipenses, eles obedecem não descansadamente, não, eles obedecem ativamente à lei de Deus. A lei de Deus, antes escrita em tábuas de pedra, agora escrita nas tábuas do coração. A mesma lei desprezada pelo quinto ponto da hipergraça, porque em vez de anularmos a lei pela fé,
como fazem os antinomianos da hipergraça, com Paulo, nós confirmamos a lei de Deus pela fé em Jesus. Isso é Romanos 3, o último versículo. Porque Paulo está argumentando o seguinte, lá em Romanos 3, né? A justificação, o perdão dos pecados, não vem pela obediência à lei. Não vem pelas obras da lei. Aí alguém poderia chegar à seguinte conclusão: bom, se a justificação e o perdão dos pecados não vem pelas obras da lei, então isso vem apenas pela fé, isso quer dizer que pela fé nós devemos anular a lei de Deus, correto, Paulo? É isso, né? A justificação, nem o perdão dos pecados vem pelas obras da lei, e sim pela fé em Jesus. Então, pela fé em Jesus, nós devemos anular a lei de Deus. Correto, Paulo? Paulo diz não. Pela fé, nós confirmamos a lei. Pela fé em Jesus, nós confirmamos a permanente validade da lei de Deus. Porque do contrário, eu poderia crer em Jesus e por essa fé eu anulo a lei de Deus, de modo que eu vou adulterar à vontade por aí, né? Eu vou roubar à vontade, eu vou mentir à vontade. Não. A fé em Jesus não anula a lei de Deus, como quer a hipergraça, como querem os adeptos da hipergraça. A fé em Jesus, conforme Paulo afirma no final de Romanos 3, essa fé em Jesus confirma a validade da lei de Deus. Então, voltando aqui, com respeito à justificação, com respeito ao perdão dos pecados, o cristão deve descansar em Jesus. Porque conforme nós acabamos de dizer, Paulo lá em Romanos 3 argumenta que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ninguém alcança o perdão dos seus pecados pelas obras da lei, pela sua obediência. Então, com relação à justificação e ao perdão dos pecados, o cristão deve descansar em Cristo, visto não haver nada que ele possa fazer para conquistar nem a justificação, nem o perdão. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço, eu não sou perdoado por aquilo que eu faço. Mas a salvação de Deus, pregada por Davi no Salmo 40, versículo 10, essa salvação conquistada por Jesus, não se limita ao perdão dos pecados e à justificação. Ela se estende, conforme afirmamos antes, à regeneração e à santificação. A regeneração, conforme expomos há pouco, é obra privativa do Espírito Santo. Nós não participamos dela. Né? Não existe envolvimento humano em Espírito Santo, escreve a tua lei do meu coração. Eu vou ajudar o Espírito Santo a escrever a lei de Deus no meu coração. Não existe participação humana na regeneração. Ela é uma obra privativa do Espírito. Pertence apenas ao Espírito. E conforme Jesus afirmou, o Espírito assopra onde quer. Tu não consegue controlar. Da mesma forma que nós não conseguimos controlar o vento, nós não conseguimos controlar o Espírito. E o interessante é que no grego, a palavra para espírito e para vento é a mesma. Pneuma. De onde nós temos pneumático, por exemplo. Então Jesus afirma lá em João 3. O vento assopra onde quer e tu não consegue controlar o vento. O vento faz aquilo que ele bem entende. Assim também é o Espírito, Jesus afirma. Ninguém controla o Espírito. Ninguém controla o Espírito nessa obra privativa dele de regenerar o coração de pecadores. Nenhuma pessoa participa da sua regeneração. Mas a santificação,
que é consequência prática da regeneração, a santificação sim envolve a participação do cristão. É com vistas à santificação que o cristão nega a si próprio. Alguém que nega a si próprio não está descansado, né? Alguém que nega a si próprio não está descansado. É com vistas à santificação que o cristão nega a si próprio, é com vistas a essa santificação que o cristão mortifica os seus desejos pecaminosos. Quem mortifica os seus desejos pecaminosos não está descansado, né? Porque ou você está descansado, ou você está ativamente mortificando os seus desejos pecaminosos. É uma guerra, né? Depois nós vamos citar Gálatas 5, onde Paulo fala dessa guerra. Ninguém guerreia estando descansado, né? Ou você está descansado, ou você está guerreando. É com vistas à santificação que o cristão nega a si próprio, mortifica os seus desejos pecaminosos, corta ativa e preventivamente na sua vida tudo o que conduz à tentação e ao pecado. Aqui eu faço referência àquilo que Jesus falou, né? Que se a tua mão direita te faz tropeçar, você deve cortá-la. Se o teu olho direito te faz tropeçar, você deve arrancá-lo. Se o teu pé direito te faz tropeçar, você deve cortar. E muitas vezes nós interpretamos essa passagem como que a mão, o pé e o olho que devem ser cortados e arrancados é o pecado. Não. A mão, o pé, desculpe, o pé, a mão e o olho não são o pecado. São coisas que não são pecaminosas, mas que nos conduzem ao pecado. É por isso que tem crente que não precisa cortar a mão, nem o pé, nem o olho. Tem cristão que só vai precisar arrancar o olho. Tem cristão que vai precisar arrancar o olho e a mão. Tem outro que vai precisar arrancar tudo. Por exemplo, um exemplo prático é o seguinte, quer ver? Ó? Vamos dizer que no meu passado de pecado, eu, nos meus pecados, um dos meus pecados fosse o abuso do álcool ou o abuso das drogas. E agora, em Jesus, eu fui liberto disso. Eu fui liberto disso. Mas eu sei que se eu manter determinadas companhias, eu vou ser fortemente tentado nessa área que em mim é uma fraqueza. Então eu sei, por exemplo, que se eu for visitar um parente meu, esse meu parente, ele gosta de... Quando ele está em casa, ele está sempre com uma latinha de cerveja na mão e ele está sempre bebendo. Se eu for visitar esse meu parente, eu vou ser grandemente tentado a aceitar a latinha de cerveja que ele vai oferecer para mim. E eu me conheço. Eu sei que eu não vou ficar apenas em uma latinha de cerveja. Eu vou tomar uma latinha de cerveja, depois uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e daqui a pouco eu estou de volta naquele jugo de escravidão do qual Cristo havia me libertado. Então isso é o olho que eu tenho que arrancar. Bom, eu gosto muito desse meu parente ou desse meu amigo, mas enquanto eu não tiver forças o suficiente, enquanto eu não tiver amadurecido o suficiente e me fortalecido o suficiente no espírito, para estar diante de alguém bebendo bebida alcoólica e não me sentir fortemente tentado a beber junto, enquanto não tiver essa capacidade, eu vou ter que eu vou ter que arrancar esse olho, eu vou ter que cortar essa mão, eu vou ter que cortar esse pé, eu vou ter que evitar visitar esse meu parente, esse meu amigo. É óbvio que
sendo eu um cristão, um crente, um filho de Deus, eu devo me desenvolver, né? Eu não posso, eu não posso daqui a 20 anos continuar com essa mesma fraqueza. Porque se daqui a 20 anos eu continuo com essa mesma fraqueza, quer dizer que eu não amadureci, quer dizer que eu não estou mais forte do que eu era, né? Eu permaneço, conforme a linguagem de João, na sua primeira epístola, eu permaneço como um filhinho. Eu não desenvolvi para me tornar um jovem, eu não me desenvolvi para me tornar um pai. Eu permaneço um filhinho com as mesmas fraquezas. Então, obviamente, daqui a 20 anos, eu tenho que ter vencido isso. Oi? Sim, bastante. Assim, aqui eu estou sendo extremamente generoso, né? Vamos dar 20 anos pro crente ali, pro cristão se desenvolver. Mas ele tem que se desenvolver, né? Mas o que ocorre é que, por mais que alguém se desenvolva, e isso é importante também a gente saber, por mais que alguém se desenvolva, essa pessoa ela sempre vai ter alguma coisa que ela vai ter que cortar da sua vida. Porque ninguém chega à perfeição nessa vida, né? Então, quer dizer, eu consegui vencer essa minha fraqueza inicial, mas agora eu percebo que eu tenho outra fraqueza. E agora eu vou ter que lidar com ela, vou ter que lidar com essa fraqueza. E daí, como é que eu sei aquilo que eu vou ter que cortar da minha vida? Eu sei o que eu vou ter que cortar da minha vida analisando aquilo que me leva ao pecado, né? O que que me faz? O que que me conduz a esse pecado que agora é uma fraqueza da minha vida? O que que acontece antes de eu cometer esse pecado? Quais são os pensamentos que estão na minha mente antes de eu cometer esse pecado? Quais são as companhias que eu mantenho quando eu estou cometendo esse pecado? Quais são os lugares que eu visito quando eu cometo esse pecado? É a partir dessa análise que você vai saber aquilo que você precisa cortar. Exatamente, aquilo que dá o gatilho para o cometimento do pecado. E ninguém faz isso descansado, né? Tu não fica lá relaxado no teu sofá, descansado. Se você está descansado, você não está cortando a mão, você não está arrancando o olho, você não está cortando o pé. Você não está mortificando os desejos pecaminosos, você não está negando a si próprio. Então, voltando ao argumento aqui um pouquinho. Com relação à regeneração, desculpa, com relação à justificação, perdão, dos pecados, o crente descansa, sim, porque ele não pode fazer nada para receber perdão ou justificação. Ele recebe unicamente pela fé. Não é por aquilo que ele faz, é por quem ele crê. É por onde está a sua fé. A sua fé está em Jesus. É com base nisso que ele recebe perdão dos pecados e a justificação. Então, com relação a isso, ele descansa. Mas a salvação não é apenas isso. A salvação envolve a regeneração, que é a obra privativa do Espírito, e a santificação, que é a consequência prática da regeneração. E a santificação envolve a participação do cristão, exatamente porque ela é consequência prática da regeneração. E é com vistas à santificação que o cristão nega a si próprio, mortifica os seus desejos pecaminosos, corta ativa e preventivamente da sua vida tudo que o conduz à tentação e ao pecado, e substitui os atos pecaminosos proibidos pela lei de Deus pelas virtudes ordenadas por Deus na mesma lei, virtudes essas que se contrapõem aos pecados a serem vencidos e mortificados. É falso, então, é completamente antibíblico e anticristão que, com respeito à sua santificação, o cristão meramente descansa em Cristo. Ele descansa em Cristo com relação ao perdão dos pecados, com relação à justificação, mas não com relação à sua santificação. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Tito,
Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 até o 15. Porque a graça, o pessoal da hipergraça gosta de falar da graça de Deus, né? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que eles devem ficar descansados em Cristo. Não, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. É falso, então, que com respeito à sua santificação, o cristão meramente descansa em Jesus, visto que conforme Paulo, aqui em Tito, capítulo 2, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, e essa graça nos educa, ela nos ensina para que nós rejeitemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos nesse século, neste mundo, de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus não nos ensina a ficarmos sentados descansando. A graça de Deus, a graça que traz salvação, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosamente. Perceba como a graça de Deus é completamente avessa a essa ideia de que a santificação, possa ser alcançada mediante o mero descanso. Não, não é mediante o descanso. A graça de Deus educa os cristãos para que não descansadamente, mas ativamente, eles rejeitem o pecado e vivam de modo justo, santo e piedoso. Então, a santificação é alcançada, sim, mediante a fé no Filho de Deus, porque tudo isso é feito pela fé. Rejeitar, renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, essa rejeição é feita mediante a fé. Essa vida que é vivida de modo sóbrio, justo e piamente, é vivida pela fé. Então, a santificação é alcançada mediante a fé no Filho de Deus, mas esta fé, conforme ensinou Tiago, não é uma fé morta. Não é uma fé inativa. Não é uma fé descansada. Mas é uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que trabalha, uma fé que, segundo Paulo, ativamente produz boas obras. Primeiro Tiago aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas ficar descansado, não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Perceba que Tiago não está dizendo, será que essa fé e falta de obras pode salvá-lo? Não. Ele diz, será que essa fé que não produz obras, será que essa fé que fica inoperante e descansada, será que essa fé pode salvá-lo? Não. Essa fé não pode salvá-lo. Porque como eu poderia crer na promessa de salvação se eu também não creio no mandamento que, em primeiro lugar, me condena? Porque a lei de Deus, em primeiro lugar, ela traz condenação, né? A lei nos mata exatamente porque a lei diz o seguinte, olha, aquele que comete pecado, aquele que peca, aquele que faz qualquer uma dessas coisas que está proibida por Deus, essa pessoa está debaixo da maldição de Deus.
Está debaixo da ira de Deus. Então, a primeira função da lei é exatamente nos matar. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E é bom que a letra mate. É pelo desígnio de Deus que a letra mata. Porque muitos pegam esse versículo lá de 2 Coríntios 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica, para dizer o seguinte: não, a palavra de Deus, ela é letra. Ela é letra, e a letra mata. O Espírito é que vivifica. Não, é bom que a letra mate. Esse é o primeiro uso da lei. Matar o pecador. É demonstrar ao pecador que ele está morto em delitos e pecados. Ele pensava que estava vivo, mas agora ele se vê morto. Então, a letra mata sim, e é bom que a letra mate. Deus quer que a letra mate, porque enquanto a letra não matar o pecador, ele não vai buscar salvação em Jesus. Ele não vai receber esse Espírito que traz vida. Então, de novo aqui, Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem a fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Será que essa fé, que apenas crê na promessa de salvação, mas não crê no mandamento que em primeiro lugar me mata e em segundo lugar me diz como eu devo viver para agradar a Deus? Será que essa fé pode salvar? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês profetizar, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, se não produzir obras, assim também a fé, se estiver descansada e inoperante, por si só está morta. E agora Paulo, em Efésios 2. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui o crente descansa, né? Salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de vocês, quer dizer, não vem daquilo que eu faço, porque nada que eu poderia fazer mereceria da parte de Deus o perdão dos pecados e a justificação. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque se fosse por alguma coisa que eu fizesse, aí eu poderia me gloriar, né? Eu poderia dizer, viu, eu sou melhor do que os outros. Porque os outros são tudo pecadores, mas eu não. Eu sou um cara bom, eu sou um cara justo, e é por ser um homem bom e justo que Deus perdoou os meus pecados e me justificou. Não. Nesse aspecto, o crente descansa. Mas Paulo não para aí. Ele continua, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Onde foi que Deus preparou essas boas obras? De antemão para que andássemos nelas. Onde foi que Deus preparou? Na sua lei. Foi ali que Deus preparou as boas obras, né? Foi ali que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honrará teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E assim por diante. É na lei de Deus que Deus preparou de antemão essas boas obras para que nós as praticássemos. E aqui não envolve, aqui não existe descanso. Nos versículos 8 e 9, o crente está descansado, porque ele não pode fazer nada para ser perdoado e ser justificado. Mas no versículo 10 ele não está descansado.
Somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em uma pregação passada, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, ao tratarmos da impossibilidade da Escritura conter contradições, nós demonstramos rapidamente e de passagem como Paulo e Tiago estão plenamente concordes de que os cristãos são justificados pela fé somente, sem a concorrência das suas obras. E leituras que coloquem Tiago contra Paulo estão interpretando erradamente ou a Paulo, ou a Tiago, ou mais provavelmente a ambos. E agora, nós acabamos de demonstrar que tanto Paulo quanto Tiago também concordam que a fé pela qual os cristãos são justificados por Deus não é uma fé descansada. É uma fé que dá consequência prática à regeneração dos seus corações e mentes, pela qual os cristãos se esforçam para obedecer à lei de Deus. E note que essa obediência aqui por parte do cristão, ela jamais será meritória. Exatamente porque a única obediência que Deus aceita como mérito é a obediência perfeita de Jesus à sua lei durante a sua vida neste mundo. A obediência do cristão à lei de Deus, pela qual ele dá consequência prática à regeneração do seu coração e mente, e pela qual ele avança na sua santificação, não é causa da sua salvação, mas consequência dela. Uma forma bem simples de colocar isso é da seguinte forma: nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. A prática das boas obras, a obediência à lei de Deus, não é causa da salvação, mas é consequência dela. São os frutos da salvação. Por isso, fruto do Espírito. A graça de Deus é completamente avessa a essa ideia de que a santificação possa ser alcançada mediante o mero descanso. Não. Conforme afirmamos anteriormente, os 5 pontos da hipergraça falsificam a graça de Deus exatamente porque eles não dão conta de tudo o que a Escritura tem a dizer acerca da graça de Deus. Os 5 pontos, eles expressam corretamente a ideia de que a graça de Deus é favor imerecido, de modo que ela não pode ser merecida por ninguém. Mas esses 5 pontos, eles falham em expressar o poder que a graça de Deus concede aos cristãos. Poder este relatado, por exemplo, por Paulo, em 2 Coríntios 12. Vocês podem me acompanhar até lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. A resposta do Senhor foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Note aqui a conexão que Paulo faz entre graça e poder. A minha graça te basta, porque o meu poder, que é concedido mediante a graça, né, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, graça é sim favor imerecido.
Mas graça não é apenas favor imerecido. Graça também é poder. Graça também é poder. Esse mesmo poder que a graça de Deus concede aos crentes para que eles permaneçam firmes em meio às dificuldades, esse mesmo poder a graça de Deus também concede aos crentes para que eles vençam o pecado. Para que eles cumpram aquilo que Paulo ordenou aos filipenses. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, nós, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, deem consequência prática à sua salvação com temor e tremor, porque é Deus que, a partir da sua graça, efetua em vocês tanto o querer como a capacidade, o poder para desenvolver a salvação. Então, os 5 pontos da hipergraça, eles dão conta do fato de que a graça é favor imerecido, mas eles não dão conta de que a graça, além de ser favor imerecido, é também esse poder que não permite que o crente fique descansado. Vamos considerar uma última vez aqui o 4º ponto da hipergraça, especialmente a última frase. Eu vou ler para vocês aqui de novo. Só precisamos descansar e pela fé deixar que ele viva em nós a vida plena. Logo que eu li essa frase aqui, ela me pareceu por demais estranha. Porque o que significa isso de deixar que ele viva em nós a vida plena? O que é isso? Deixar que Jesus viva em nós a vida plena. Pensei que espécie de cristão, que espécie de crente falaria deste modo? Sim. Essa frase aqui, ela parece implicar a variação de uma prática herética e mística conhecida como quietismo. E eu vou ler para vocês aqui 2 definições do que é o quietismo, tá? A primeira definição é tirada do Dicionário de Ética Cristã e a segunda definição é tirada do Breve Dicionário de Teologia, tá? Então, a primeira definição aqui do Dicionário de Ética Cristã afirma o seguinte: quietismo é uma forma de misticismo adotada primeiramente na Espanha e na França durante o século XVII. Essa prática afirmava que o êxtase espiritual seria obtido por meio da autonegação e da abstinência de todas as atividades externas. A união com Deus e a pureza da alma deveriam ser obtidas em contemplação passiva e em anulação interior. Na igreja oriental, nas igrejas ortodoxas, né, ortodoxa grega, ortodoxa russa e assim por diante, na igreja oriental, uma forma de misticismo foi conhecida como hesychasmo. E essa forma advogou uma fé meditativa que lidava apenas com a vida interior do crente. Entre os Quakers foi um grupo que surgiu da Reforma Protestante, tá? Entre os Quakers, o quietismo foi pregado em função da crença na absoluta inabilidade do homem de contatar Deus. Assim, o homem deveria permanecer quieto para ouvir a voz de Deus. Esses dias, de raspão, não sei quem, de raspão eu ouvi alguém afirmando exatamente isso. A necessidade de quietude.
para ouvir a voz de Deus. Não me lembro agora quem estava falando isso. Assim, o homem deveria permanecer quieto para ouvir a voz de Deus e então entrar em mística comunhão com Ele. O quietismo confunde o conceito bíblico de união mística com Cristo, né? O estar crucificado com Cristo, estar sepultado com Cristo, estar ressuscitado com Cristo, estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a união mística do crente com Cristo. Tá? Então o quietismo confunde o conceito bíblico de união mística e diminui a confiança ética da fé cristã. Por quê? Porque ele não vai fazer nada com relação ao seu exterior. A vida exterior não diz nada para Deus. O importante é a vida interior. Por isso a necessidade de ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Tu tem que acabar com tudo que existe ao teu redor. Tu tem que desprezar todas as responsabilidades que Deus te deu para ficar quieto e ouvir a voz de Deus e assim entrar nessa comunhão mística com Deus. Oi? Sim, sim. Na verdade, essa prática aqui, ela surgiu em meio ao catolicismo romano. Na segunda definição aqui a gente vai ver, tá? Então eu vou repetir aqui de novo. O quietismo confunde o conceito bíblico de união mística e diminui a confiança ética de fé cristã, a qual sustém que o crente em Cristo é obra de Deus, criado pelo Espírito Santo de Deus, para as boas obras em amor em relação ao próximo. Então o quietismo, ele rejeita isso. Ele despreza isso. Né? Ele despreza o fato de que ele foi criado para as boas obras. Ele não, o cristão que adota o quietismo como filosofia de vida, como prática, ele despreza que ele foi criado por Deus para as boas obras, exatamente porque para ele o que importa é o que está dentro. Por isso ele se aquieta, por isso ele cala os seus próprios pensamentos, para que nessa quietude interior ele possa ter comunhão com Deus. Então, de novo aqui. O quietismo confunde o conceito bíblico de não mística e diminui a confiança ética da fé cristã, a qual sustém que o crente em Cristo é obra de Deus, criado pelo Espírito Santo de Deus para as boas obras de amor em relação ao próximo, em nome de e por causa de nosso Salvador. Essa foi a primeira definição, tá? Retirada do Dicionário de Ética Cristã. A segunda definição, retirada do breve dicionário de teologia, afirma que o quietismo, no sentido geral, se refere a qualquer doutrina que sugira que o papel dos seres humanos em sua relação com Deus é de absoluta passividade, descanso, né? O crente descansa. Sugira que o papel dos seres humanos em sua relação com Deus é de absoluta passividade, passividade que se reflete em uma atitude semelhante com respeito à vida na sociedade. Então a vida na sociedade não importa. Ele é passivo com relação à vida na sociedade. Vivendo em sociedade, ele não está preocupado em praticar as boas obras preparadas por Deus de antemão na sua lei. Não. Ao viver em sociedade, ele não está preocupado em ser o sal da terra e em ser luz do mundo. Ele só está preocupado com a sua comunhão interna com Deus. É isso que importa apenas. O que importa apenas é ouvir a voz de Deus. Então, de novo.
Quietismo, no sentido geral, se refere a qualquer doutrina que sugira que o papel dos seres humanos em sua relação com Deus é de absoluta passividade, passividade que se reflete em uma atitude semelhante com respeito à vida na sociedade. Porém, no sentido estrito, o termo quietismo se refere a um movimento iniciado pelo místico espanhol Miguel de Molinos, cujo guia espiritual defendia a passividade total ante Deus. Tudo que a alma deve fazer é esperar que Deus haja. Tudo que a alma deve fazer é esperar que Deus haja. Qual é a definição que a hipergraça dá? O crente descansa em Deus e pela fé espera que Jesus viva nele a plena vida. Tudo que a alma deve esperar, deve fazer, é esperar que Deus haja. As ações morais ou ainda devocionais não podem fazer, nada podem fazer para aproximar a alma de Deus. A oração deve ser uma atitude de silêncio. Quando você ora, você não está, o quietista aqui, quando ele ora, ele não está preocupado em falar com Deus palavras inteligíveis. Não, ele está preocupado apenas em calar a sua própria voz, calar a sua própria mente, para que ele possa ouvir a Deus. As ações morais ou ainda devocionais nada podem fazer para aproximar a alma de Deus. A oração deve ser uma atitude de silêncio antes que um hábito ou expressão, uma atitude de espera paciente antes que de petição. A oração para o quietista não é petição. É ficar à espera de Deus. Eu vou esperar Deus se manifestar. Eu vou esperar Deus falar à minha mente, ao meu espírito. O quietismo, às vezes chamado também de molinismo, porque ele foi criado, ele foi desenvolvido por esse Miguel de Molinos, então molinismo, espalhou-se por toda a Itália, onde Molinos havia vivido, e particularmente na França, onde Madame de Guyon, em seu breve e fácil método de oração, popularizou a doutrina de Molinos. Como parte de sua devoção passiva, os quietistas, com frequência, desentendiam-se dos sacramentos da igreja. Porque se tudo que importa é essa minha vida interior, por que batismo? Por que ceia do Senhor? Ou no caso dos católicos romanos, por que a missa? Né? Não há razão para isso. Tudo que importa é essa minha vida interior. Como parte da sua devoção passiva, os quietistas com frequência desentendiam-se dos sacramentos da igreja e por essa razão e por outras foram fortemente criticados pelos jesuítas, que eram padres, porque esse movimento ele surgiu exatamente na igreja católica. Tá? Então, os jesuítas, eles criticaram esse movimento. Eles disseram, não, isso aqui está errado. Isso aqui não é cristianismo, isso aqui está errado. Por essa e por outras razões foram criticadas fortemente pelos jesuítas e por outros dirigentes eclesiásticos. O movimento foi declarado herético pelo Papa Inocente IX. Quer dizer, o próprio Papa percebeu, não, isso aqui está errado. Está errado isso aqui. Então, o próprio Papa declarou esse movimento, essa prática, como sendo uma prática herética. Eu não estou afirmando que os adeptos da hipergraça sejam quietistas nesse sentido clássico e histórico, tá? Mas eu estou afirmando sim que o movimento da hipergraça parece ser uma variação desse quietismo. Aproximando-se perigosamente dessa prática herética e mística ao afirmar que o cristão só deve descansar e pela fé ele deve esperar que Jesus viva nele a vida plena, conforme a definição anterior, Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Tudo que a alma deve fazer é esperar que Deus haja. Então eu vou ficar descansando. E eu vou esperar Deus agir. Eu vou esperar Deus me motivar a fazer algo.
Eu vou esperar Jesus, de alguma forma misteriosa, mística, tomar o meu corpo e, através do meu corpo, viver essa vida plena. Essa expressão, esperar que Jesus viva nele a vida plena, ela parece ter como origem aquilo que Paulo afirma aos Gálatas, né? Quando Paulo afirma, agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ela parece vir dali, mas na verdade ela não vem dali. Porque Paulo jamais poderia querer dizer algo como, vamos descansar e vamos esperar que Jesus viva em nós a vida plena. Ele jamais poderia querer dizer isso, exatamente porque, conforme o Luiz afirmou ali, a gente pode ir para Gálatas capítulo 5. O mesmo Paulo que em Gálatas 2 afirma que não é ele que vive, mas é Cristo que nele vive, esse mesmo Paulo, na mesma epístola, escreveu o seguinte: Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, guerreia contra o espírito, e o espírito combate contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da maldição da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito que se contrapõe às obras da carne, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo quer dizer aqui que contra essas coisas não há lei? Ele quer dizer o seguinte: contra as obras da carne, há lei. A lei de Deus condena as obras da carne. Mas contra o fruto do Espírito, não há lei. Na sua lei, Deus não condena os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Pelo contrário, a lei de Deus ordena. Né? A lei de Deus ordena o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança e muitas outras virtudes. Então, é possível perceber que, com respeito à sua santificação, a santificação dos crentes, Paulo jamais recomendaria que o cristão simplesmente descansasse, porque aqui ele está retratando um combate, uma guerra que existe entre a carne e o espírito. E se você está em guerra, você não está descansado. Existem dois grandes conflitos existindo hoje, né? A Rússia contra a Ucrânia e lá em Israel contra aqueles grupos terroristas. Aqueles que agora mesmo estão guerreando, estão no fronte de batalha, eles não estão descansados, né? Porque se eles estiverem descansados, eles estão mortos já. Se eles estão lá descansados e relaxando, o inimigo chega e os mata. Então eles não estão descansados. Ou você está descansado, ou você está guerreando. Então, quando Paulo escreveu no final do capítulo 2 aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo jamais poderia significar algo como, olha, nós estamos descansados, nós devemos ficar descansados e esperar que Jesus viva em nós a vida plena. Não, ele jamais poderia querer, jamais diria, com essa expressão aqui, ele jamais diria isso. Porque alguns momentos depois ele vai escrever Gálatas 5. Então essa expressão aqui, só precisamos descansar e pela fé deixar que ele viva em nós a vida plena, essa expressão aqui, ela denota um misticismo puro e simples do paganismo, representado pela prática herética
do quietismo. O mesmo paganismo daquelas religiões orientais que ensinam a meditação, que ensinam que a pessoa, para ela conseguir paz interior, ela deve esvaziar a sua mente para que ela possa se conectar com a natureza e possa se conectar com o universo. É o mesmo paganismo do quietismo, né? E é o mesmo paganismo dessa heresia chamada hipergraça, onde o crente deve descansar e esperar que Deus faça alguma coisa. Esperar que Jesus viva nele a vida plena. Nós poderíamos continuar levantando objeções e críticas bíblicas e teológicas ao que estamos chamando aqui de os 5 pontos da hipergraça, mas para os propósitos dessa pregação, as críticas e objeções levantadas até o momento, elas são suficientes. E qual é o objetivo dessa mensagem? Você deve estar se perguntando. Bom, nós estamos no meio de uma série de pregações nas quais você está aprendendo a como discipular os pecadores que você ganhou para Cristo. Você está pregando a salvação de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Você está pregando a eles o arrependimento de pecados, a necessidade de fé em Jesus, e você está ganhando alguns deles para Cristo, e você está aprendendo a como discipulá-los. Tá? E nessa série de pregações, nós estamos demonstrando que a veracidade e eficácia do arrependimento de pecados e fé em Jesus, demonstrados por esses pecadores que você conquistou para Jesus, essa veracidade e eficácia pode ser resumida em 5 comportamentos próprios de um verdadeiro discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, eles não esconderão de Cristo seus pecados. Em segundo lugar, eles em Cristo se esconderão quando a vida se tornar difícil. Eles aprenderão de Cristo, eles obedecerão a Cristo, eles adorarão e cultuarão a Cristo. Na pregação passada, nós abordamos os 2 primeiros comportamentos, né? Não esconder de Cristo os pecados e, como consequência lógica, esconder-se em Cristo quando a vida se torna difícil. Nessa pregação, nós abordaríamos os 2 comportamentos seguintes: aprender de Cristo e obedecer a Cristo. Era esse o meu objetivo. Só que enquanto eu escrevia a introdução, eu percebi o seguinte: não, eu vou transformar essa introdução que eu estou escrevendo numa pregação inteira. Por que eu vou transformar essa introdução numa pregação inteira? Como você poderia ensinar os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a aprender de Cristo e então obedecer a Cristo, quando os adeptos da hipergraça, que muito bem podem estar influenciando os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ensinam que a graça de Deus não tem nada a ver com aprender, e a graça de Deus não tem nada a ver com obedecer. A graça de Deus tem a ver com o quê? Tem a ver com descansar. Não tem por que aprender de Jesus, exatamente porque não tem por que obedecer a Jesus. A graça é descansar e esperar que Jesus faça alguma coisa. Esperar que Jesus viva neles essa vida plena. Como você vai ensinar os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a obrigação e a responsabilidade que eles têm de, em primeiro lugar, aprender com Jesus e, em segundo lugar, obedecer a Jesus, se de repente eles estão sendo enganados pelos adeptos da hipergraça que dizem nada de aprender, nada de obedecer, é só descansar e esperar que Jesus faça alguma coisa.
Porque se os adeptos da hipergraça enganarem os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que chegaram a crer em Jesus, se eles enganaram, você não vai conseguir discipulá-los. Não é porque você vai dizer, tu tem que aprender de Jesus e tu tem que obedecer a Jesus. Eles vão dizer, negativo? Não, eu tenho que descansar e esperar que Jesus faça alguma coisa. Para conseguir discipular os pecadores que você ganhou para Jesus, será necessário que você se assegure que nenhum deles seja adepto dessa perversão da graça de Deus, que é a hipergraça. Então, conforme tudo que afirmamos nessa mensagem, e conforme tudo aquilo que você já conhecia acerca da Escritura, do Evangelho e da graça de Deus, é necessário que você ordene aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que eles descansem em Jesus, sim. Que eles descansem em Jesus, sim, com respeito ao perdão dos seus pecados e com respeito à sua justificação. Mas que com respeito à sua santificação, a fé deles seja ativa e operante na obediência à lei de Deus. Você não deve permitir que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam influenciados e enganados por essa nova língua satânica que pretende ressignificar e reinterpretar as palavras, os conceitos e a terminologia bíblica e teológica apenas para destruir qualquer possibilidade de salvação. Porque quando alguém chega a crer que ela só precisa descansar e esperar que Jesus faça alguma coisa, não há esperança de salvação para essa pessoa. Enquanto ela permanecer crendo isso, não há esperança de salvação para ela. A única esperança de salvação dela é que ela rejeite esse conceito por ela adotado. A partir do momento em que alguém realmente crê que nossos comportamentos não definem a nossa identidade e que só precisamos descansar e pela fé deixar que Jesus vive em nós a vida plena, descarta-se qualquer necessidade de arrependimento de pecados e de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Né? Por quê? Eu não preciso mudar o meu comportamento, porque o meu comportamento não define a minha identidade. Então eu posso pecar e o meu comportamento pecaminoso não define a minha identidade. E eu posso descansar. Eu devo esperar que Jesus faça alguma coisa. Descarta-se por completo o arrependimento de pecados e uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Vamos ser justos aqui, alguns pastores e teólogos que aderem à hipergraça, eles afirmam sim, eles afirmam a necessidade de arrependimento de pecados e eles afirmam a necessidade de uma vida transformada. Mas a questão não é essa, a questão não é aquilo que eles afirmam. A questão é que aquilo que eles pregam, a mensagem por eles pregada não requer o arrependimento. Eles até podem dizer, tu tem que se arrepender. E se tu te arrependeu, a tua vida tem que ser transformada. Eles até podem dizer isso, mas não importa que eles dizem isso. A questão é que aquilo que eles pregam não requer isso. Quando tu prega que tu só precisa descansar e esperar que Jesus faça algo, essa mensagem não requer arrependimento, essa mensagem não requer uma vida transformada. Então pouco importa que alguns afirmem ser necessário. Pouco importa. Porque a mensagem deles não requer. Então a pessoa vai estar ouvindo, e se ela realmente entendeu, ela vai dizer, bom pastor, eu entendo, o senhor está dizendo que eu deveria me arrepender, mas a mensagem que o senhor prega realmente não requer de mim arrependimento. A mensagem que o senhor prega não requer de mim uma vida transformada. Então por que eu me arrependeria? E por que eu lutaria para ter uma vida transformada? Se a mensagem que o senhor prega não requer isso de mim.
O Senhor está apresentando o arrependimento de pecados e uma vida transformada apenas como um bônus. E se é como um bônus, não é requerimento, né? E é por essa razão que tanto os pastores e teólogos da hipergraça, eu já estou terminando aqui, eles não consideram a homossexualidade e outras perversões sexuais como pecado. Eles não consideram. Porque é consequência lógica da pregação deles não considerar a homossexualidade como pecado. Porque, afinal de contas, a identidade não parte do comportamento da pessoa. E a pessoa não precisa fazer nada. Ela tem que descansar, ela tem que esperar que Jesus faça algo. E se Jesus não desce do céu e não faz aquele homem gay se tornar hétero, não faz aquela mulher lésbica se tornar hétero, não faz aquele homem bissexual se tornar apenas heterossexual e não faz o transexual voltar a ser como era antes, se Jesus não faz isso, bom, eu estou esperando Jesus fazer alguma coisa. Eu vou ficar aqui descansando. E se Jesus não faz alguma coisa, é porque de repente Jesus não vê nenhum problema com isso, com essas práticas. E aqui nós encontramos o ponto de contato entre a novilíngua da guerra cultural, que pretende ressignificar, falsificar e, por fim, destruir a sexualidade humana, e a novilíngua que tenciona ressignificar e reinterpretar as palavras, os conceitos e a terminologia próprias da teologia cristã e da Bíblia. A primeira objetiva compelir o discurso e o pensamento da sociedade de modo a tornar aceitáveis as maiores perversões sexuais de que se tem notícia. E a segunda procura compelir o discurso e o pensamento dos cristãos de modo a levá-los a não mais pregar aquela graça que liberta os pecadores das maiores perversões sexuais de que se tem notícia. Assegure-se, então, que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ao se converterem a Jesus, não estejam entre aqueles que aderem a essa perversão chamada hipergraça. Porque a hipergraça, apesar de ter graça ali, a hipergraça é a negação completa e absoluta da verdadeira graça de Deus ensinada na Escritura. Assegure-se que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, ao se converterem a Jesus, não estejam entre aqueles que aderem a essa perversão da graça de Deus. E de que modo você fará isso? Bom, você fará isso, você se assegurará que eles não aderirão a essa perversão da graça de Deus, ordenando que eles descansem em Jesus apenas com respeito ao perdão dos seus pecados e justificação. Mas que com respeito à sua santificação, a sua fé seja ativa e operante na obediência à lei de Deus. Amém.